Bom, a nossa cerimônia de casamento aqui na Estônia foi muito estranha. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Vida na Estônia. Eu sou a Saskia Doeller, falando diretamente de Tallinn, capital da Estônia, e trago informações para vocês sobre esse vídeo de como que foi, retirar a minha permissão de residência. Bom, e por que, que eu tô trazendo esse assunto novamente aqui para o canal? Já foi gravado um vídeo a respeito de como foi retirar minha permissão de residência há muito tempo atrás, logo quando eu iniciei aqui os vídeos, no canal Vida na Estônia. Mas esse vídeo já tem muito tempo de quando eu comecei por aqui, gravando informações para vocês sobre a Estônia, e eu senti necessidade de trazer um vídeo mais atualizado, sendo que é uma pergunta recorrente, das pessoas a respeito disso também, principalmente quando se trata de permissão de residência ligado ao seu parceiro ou à sua parceira. Bom, pessoal, tudo que eu irei compartilhar com vocês é sobre as minhas experiências, do qual pode ter sido completamente diferente da experiência de outras pessoas, ou de você que está chegando por agora na Estônia, ou de você que vai se mudar para a Estônia. Cada caso é cada caso. É bom deixar isso bem claro para início de conversa por aqui. Bom, quando eu e o Thiago nos mudamos para a Estônia, no dia 31 de agosto de 2017, já fazem 4 anos, trouxemos todos os documentos mais importantes que a gente poderia imaginar, que a gente iria usar por aqui, já com tradução juramentada para o inglês e apostilado também, tá? Os documentos. Nos informamos naquela época, através do consulado que até então existia, do consulado da Estônia no Brasil, quais eram os documentos necessários para que pudesse, a gente ter tudo muito certo e tudo muito ali agilizado para aquele momento que a gente estava chegando na Estônia. Bom, antes de iniciar, todo esse processo, eu só vou abrir um parêntese aqui para vocês, a respeito de quando a gente se mudou para a Estônia. Nós viemos somente com a passagem de ida para a Estônia, Brasil, Estônia. Do qual, se você me pergunta hoje em dia se isso foi a melhor opção, não foi, não recomendo fazer isso. Compre sempre a sua passagem de ida, e de volta também, para você apresentar na imigração, ou então, se a empresa que você está viajando pedir. No caso, o Thiago também tinha um contrato de trabalho impresso como prova que ele já estava com um contrato de trabalho aqui na Estônia, e foi preciso apresentar esse contrato de trabalho no guichê da companhia aérea que a gente viajou para cá, tá? Bom, então vamos lá, continuando. Quando a gente chegou aqui em Tallinn, a gente já marcou uma data e um horário através do site da polícia para levar todos os documentos para dar entrada na permissão de residência. No meu caso, gente, eu dei entrada, da permissão de residência juntamente com a entrada do Thiago, pois foi ele que teve um contrato de trabalho, ligado a uma empresa aqui na Estônia, então era ele que estava pedindo a permissão de residência e eu fiz a aplicação lá como esposa, tá? Para dar entrada, no caso a minha permissão de residência, a gente descobriu que a minha união estável com o Thiago não estava apostilada, traduzida, documentada. O documento que talvez mais importava naquele momento, além de outros documentos que a polícia também pediu pra gente, que eu vou deixar um link aqui para vocês na descrição desse vídeo, para vocês saberem exatamente quais são os documentos exigidos na polícia para permissão, para entrada, para o pedido aí de permissão de residência na Estônia, tá? Bom, esse assunto que eu vou falar aqui para vocês vai ser um pouco longo, talvez, mas vai interessar muito e vai ser muito informativo. Vai ser muitas horas confuso porque a história é longa e bem complicada. Então, vou compartilhar mais uma vez essa história com vocês, dessa experiência e desse perrengue que eu não quero que ninguém passe também, tá? Então, fique atento aí nesse vídeo. Bom, então o que a gente fez? A gente teve que pedir no Brasil esse documento de união estável. Tivemos que gastar uma grana em relação a isso, porque qualquer documento que se pede no Brasil é uma grana que se gasta, principalmente quando é urgente. E daí chegou esse documento, levamos na polícia, e
começamos lá a aplicação. A gente demorou um tempo aí, né, mais ou menos, foi o que? O prazo de uma semana. Começou a aplicação do meu pedido de permissão de residência juntamente com o do Thiago. Após mais ou menos uns 2 meses, aguardando o ID do Thiago, a permissão de residência tinha saído, que no caso dele foi mais simples, mas mesmo assim demorou um pouquinho a mais. Fomos lá pegar. E no dia que a gente foi pegar a permissão de residência do Thiago, o ID, a carteirinha, faltava 2 dias para vencer o meu visto, né, na Europa. No caso, o meu prazo aí de permissão de estadia de 90 dias. E daí a gente descobriu que não havia sido avaliada até o momento a minha aplicação de permissão de residência na polícia. Então a própria polícia me orientou, né, que eu tinha que pedir urgentemente ali naquele momento um pedido de extensão de estadia, já que após 90 dias na Europa eu estaria ilegal. Então esse pedido ele foi feito, a extensão foi feita ali, né? Uma carta que eu tive que redigir com o próprio punho em inglês, explicando por que eu estava solicitando um pedido de extensão da minha estadia na Estônia. E naquele momento também, juntamente com essa carta, eu tive que comprar um seguro viagem da empresa Ergo na época e anexar todo aquele documento na minha extensão de estadia. Bom, naquele momento a polícia ela me falou que eu poderia fazer um pedido de extensão para 90 dias. Mas naquele momento também ela me falou que não seria necessário um pedido de extensão da minha estadia na Estônia para 90 dias, que 30 dias estava ok, que era só aguardar a resposta né, do pedido lá sair. E daí a gente ia ver se foi autorizado ou não a minha permissão de estar, de morar, de residir aqui na Estônia. Bom, lembrando, né, que quando eu entreguei esse documento, que o último documento que faltava, a minha união estável com o Thiago, gravem bem essa palavra, que chegou do Brasil, quando eu entreguei, eu fiquei sem saber se realmente eles iam aceitar aquele documento. E aí, né, como a gente descobriu depois quando a gente foi pegar a documentação do Thiago, que estava pronta, vi que ainda estava de fato sendo avaliado o meu caso, e por isso que daí teve esse pedido de estadia. E aí, voltando nessa extensão, né, de estadia daqui na Estônia que eu tive que pedir, além, né, desses documentos que eu já citei, uma carta de próprio punho, um seguro, né, de saúde do qual foi solicitado, e também tive que entregar meu passaporte para a polícia para poder deixar tudo lá e aguardar se eles iam aceitar ou não esse meu pedido de extensão. E aí o que aconteceu? Esperei por 3 dias, no 3º dia recebi um e-mail da polícia falando que a minha solicitação de permissão de residência, né, ela não tinha sido aceita pelo fato de que a Estônia não considerava a nossa união estável de quase 9 anos aí, né, no Brasil, como um documento oficial de casamento. E aí, logo em seguida, eu recebi uma ligação também da polícia dizendo que o meu pedido de extensão, no caso um visto, né, ele teria sido aceito e eu poderia ir na polícia pegar meu passaporte com um carimbo de extensão de estadia no meu passaporte para 30 dias. Guardem bem esse número aí. E aí que surgiu a dúvida após isso do que fazer. Naquele momento a gente tinha 3 opções. Primeiramente, né, entrar com um pedido judicial para que a Estônia aceitasse a nossa união estável, nosso documento de união estável. E na época a gente até consultou uma advogada estoniana que ela nos aconselhou que talvez o casamento na Estônia seria a melhor opção para a gente, mais simples, menos gastos, e também o processo judicial aí, né, da Estônia aceitar a nossa união estável iria demorar muito e a gente ia gastar uma grana. Ou então a gente teria que voltar para o Brasil, casar por lá, trazer os nossos documentos ou casar na Estônia. E aí logo se iniciou outra correria da gente, né, tentar achar uma vaga para a gente casar na Estônia.
E aí vou explicar para vocês como foi isso. A gente foi no cartório, vou deixar aqui no link da descrição do vídeo qual cartório que nós fomos. No mesmo dia que a gente foi no cartório, a gente ficou sabendo de todos os documentos lá que a gente precisava apresentar. E aí lá no cartório eles, né, pediram pra gente a nossa certidão de solteiro. Lembrando, né, também que todos os documentos ele poderia estar em inglês, estoniano ou russo, mas a gente poderia entregar em inglês que estava tudo ok. Então essa certidão eles pediram com a validade mínima de 6 meses de ambas partes, né, minha e do Thiago, e não tínhamos essa certidão de estado civil. Então a gente teve que pedir às nossas mães no Brasil para ir no cartório do Brasil com uma testemunha, é isso mesmo, para conseguir esse documento, né, comprovando o nosso estado civil como solteiros. Bom, esse documento ele foi enviado para a gente, e aí quando ele foi enviado para a gente, começou a correria da gente apresentar esse documento na Embaixada do Brasil em Tallinn, e assim, né, a Embaixada, ela emitiu uma certidão em inglês do nosso estado civil. No mesmo dia que a gente estava com essa certidão em inglês do estado civil, que foi super rápida, foi no mesmo dia que ela emitiu, a gente foi no cartório, e também a gente apresentou o passaporte lá, nossa certidão, né, de nascimento, nossa certidão de estado civil, a gente preencheu os formulários e uma coisa super importante, tivemos que apresentar a permissão de residência do Thiago, que já estava com ele. A gente pagou uma taxa também de 30 euros, né, e a gente tinha que achar uma data de casamento ali. Porém, essa data do casamento, ela só poderia ser marcada após 30 dias da data da entrada, né, do pedido ali de casamento. E aí tinha um porém, né, gente? Eu teria que realizar novamente meu pedido de extensão na polícia, já que meu visto ele ia vencer, né, na data mais ou menos aí do casamento, e o pedido de extensão da estadia, ele poderia ser feito, né, no caso, somente com 3 dias antes do fim da validade da minha primeira extensão. E lá fomos nós, novamente, realizar esse segundo pedido de extensão na polícia. E aí a gente chegou lá, tivemos que explicar todo o processo, né? Mostrar o nosso documento de pagamento de agendamento do casamento do cartório, que era a nossa prova até então, que realmente tínhamos marcado o casamento na Estônia, com a data, tudo certo lá. A gente pediu essa comprovação lá no cartório. Porém, desta vez, né, que eu fui fazer essa segunda pedido, né, de estadia, eu poderia pedir para 60 dias, já que o primeiro foi concebido ali para mim por 30 dias. Mas a polícia ela me informou que não seria necessário pedir os 60 dias, que eu teria direito. Mas aí ela falou, não, faz somente o de 30 dias, e aí quando você casar, o documento ele já é interligado com o sistema da polícia e ele é gerado muito rápido no mesmo dia do casamento. Então a gente já vai conseguir ver o documento seu de casamento aqui no sistema. E aí tem um porém. Quando a gente foi fazer esse segundo pedido de extensão, a gente teve que explicar novamente toda a história para a polícia, né? Que eles ficaram super confusos, porque a gente tinha apresentado um documento de casamento do meu pedido de permissão de residência como união estável. E aí tive que explicar novamente para eles que eles não aceitaram o meu documento de união estável do Brasil e por isso que eu tinha que me casar aqui na Estônia, pelo fato de eles não terem aceitado. E só assim eles entenderam o porquê que eu estava pedindo novamente o meu pedido de estadia aí pela segunda vez. Bom, então eu aguardei, né, mais alguns dias, mais ou menos uns 2 dias. E aí foi aceito, voltei na polícia, peguei meus documentos, peguei meu passaporte, então a gente pôde se casar. E aí no mesmo dia do casamento, né, eles já entregaram pra gente um documento de casados para garantir. Eu já enviei também uma cópia de documento ali via correio para o endereço que a polícia tinha me informado, mas também eu já tinha certeza que naquele dia que casamos, estava já lá no sistema da polícia o nosso documento de casamento. Mas como foi no sábado também, né, no dia do nosso casamento, eu aguardei até a segunda-feira para checar com a polícia e garantir pela milésima vez que eles receberam a minha certidão de casamento
E aí, quando eu entrei em contato com a polícia na segunda-feira, eles me disseram, né, que eu poderia aguardar, que no prazo máximo de uma semana eu poderia receber um e-mail da polícia para ir pegar meu ID, minha permissão de residência finalmente. E aí no mesmo dia, né, que eu recebi um e-mail da polícia dizendo também que minha permissão de residência ela foi aprovada com já o número do meu ID. E logo após uma semana eu fui pegar o meu ID, que eles me mandaram, né, um e-mail novamente falando que já estava tudo pronto, já estava tudo certo, que eu já poderia ir lá pegar. E somente um parêntese aí a mais também para vocês. Esse processo todo, desde quando a gente chegou na Estônia, deu entrada do documento e essa coisa de descobrir que o nosso união estável não estava apostilada, documentada, que a gente teve que fazer o pedido no Brasil, que depois a gente teve que apresentar novamente para a polícia esse documento de união estável e que daí a gente esperou mais um tempo, a polícia reprovou, não aceitou nossa documentação. O primeiro pedido de extensão de estadia, o segundo pedido de extensão de estadia, isso tudo, gente, já estava se prolongando de 5 meses que eu estava aqui aguardando a minha permissão de residência somente por conta de um documento que a Estônia não aceitou, que foi a união estável. Então, olha isso, prestem bastante atenção nesse fato, você que está mudando para a Estônia com seu parceiro ou com a sua parceira e ainda não são casados ou irão apresentar o documento de união estável na polícia. Não passem pelo mesmo perrengue que a gente já passou. Mas, gente, se por acaso não der tempo de ter casado no Brasil, veio correndo para cá e resolveu se casar aqui na Estônia, ao chegar aqui na Estônia, primeira coisa, né, tenha em mente que você tem que correr contra o tempo, ir lá no cartório, já agendar, né, tudo que você tem que agendar, fazer o pagamento lá, que eu nem falei para vocês, que a gente pagou a taxa de 30 euros para se casar, e ter certeza que você tem todos os seus documentos apostilados, juramentado, tudo, enfim, independente que você vai precisar de algum documento, retirar aqui na Embaixada do Brasil em Tallinn. Muitas vezes é bom consultar com a Embaixada do Brasil em Tallinn, enviar um e-mail, ou então entrar no site para ter certeza a respeito de algum documento que você pensa que talvez pode tirar aqui, mas talvez não, você vai ter que pedir lá no Brasil e a Embaixada não pode fornecer aqui para você. Então tenha certeza de todos os documentos, porque esse processo muitas vezes demora muito tempo e você vai passar, talvez aí vai gastar uma grana, vai passar por perrengue, vai passar por estresse, choro, não vai dormir, não vai, enfim, e naquele momento seu de adaptação a um novo país. Imagina o tanto que a gente não ficou louco nessa época. Bom, eu vou deixar para vocês aqui o link da polícia para vocês conferirem exatamente os documentos que são pedidos para cada caso, porque cada caso é totalmente diferente, cada nacionalidade é totalmente diferente. E é bom ressaltar também, gente, que muitas empresas têm o suporte, né, de ajudar e auxiliar também os empregados, né, da entrada aí no processo de permissão de residência. Mas no caso da empresa do Thiago, que foi ele que veio com o contrato de trabalho, não tinha esse setor, então nós mesmos que tivemos que ir atrás de fazer todo o processo, né? Que por muitas vezes é complicado pelo fato de que muitas vezes as pessoas, a polícia, né, não fala inglês, você vai ter dificuldade com o idioma, muitas vezes você vai ter dificuldade com o atendimento e entre outras coisas que pode acontecer, tá? Mas em outro vídeo eu vou falar para vocês também de uma empresa estoniana que auxilia no processo de permissão de residência ou renovação de residência também, que inclusive eu e o Thiago já usamos ela também para a nossa renovação de permissão de residência aqui na Estônia. Bom, a nossa cerimônia de casamento aqui na Estônia foi muito estranha. E com as fotos mais estranhas ainda que a gente tirou no dia, foto oficial lá, que até hoje eu não mostrei pra ninguém, minha mãe, nem minha sogra, ninguém, só eu e o Thiago que a gente já viu essas fotos. Porém, eu vou prometer pra vocês, se esse canal bater 2.000 inscritos, eu vou contar sobre a cerimônia, eu vou mostrar as fotos pra vocês, porque, gente, vocês não sei, é cada coisa que a gente já passou nessa cerimônia e nesse dia
que vocês vão ficar de cabelo em pé e vai ser muito interessante compartilhar isso com vocês, tá? Então vamos ver se vai bater os 2.000 inscritos para mim poder compartilhar essa história com vocês. Algo que é muito importante vocês ficarem sabendo, que além do cônjuge, né, há outras condições também para conseguir a permissão de residência temporária. Bom, algo que é importante falar a respeito da permissão de residência, que um estrangeiro, né, que solicita uma autorização de residência, ele está sujeito também a uma cota de imigração na Estônia para estrangeiros, que ela não pode exceder de 0,1% da população permanente da Estônia em um ano. Mas em outro vídeo também eu venho com mais assuntos relacionados à autorização de residência para se estabelecer como um membro da família aqui na Estônia e também outros assuntos relacionados a esse tema e qualquer outra curiosidade que vocês tiverem também. Então, se vocês tiverem mais curiosidades a respeito da vida na Estônia e entre outros assuntos, deixa aqui nos comentários desse vídeo, que vai ser um prazer tentar responder para vocês todas as informações, pesquisar e trazer informações aqui atualizadas e de importância, né? Principalmente aí nesse momento de mudança de país e entre outras coisas, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Se você gostou desse vídeo, se você nos acompanha sempre no canal Vida na Estônia, deixa o seu like, deixa o seu curtir e para você que é novo aqui nesse canal, se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa o seu curtir, ativa todas as notificações para ajudar esse canal a crescer e só assim você ativando as notificações, curtindo, a gente, né, consegue trazer mais motivação, mais vídeo e muito mais assuntos relacionados à vida na Estônia, tá bom? Então é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado, seja um alerta para você e a gente se vê no próximo vídeo nesse canal, Vida na Estônia. Tchau, Headega!